Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos livros mais curiosos e influentes do século XIX, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E a história dele é fascinante, porque, olha, não nasceu da cabeça de um filósofo trancado numa sala, não. A origem de tudo foi, bem, móveis se mexendo, sozinhos. Parece loucura, né? Então vamos entender como isso aconteceu. Para a gente entender esse livro, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, meados do século XIX. Na Europa, na América, existia uma verdadeira febre, uma curiosidade imensa pelo oculto. E a grande pergunta na boca do povo, nos salões, nas rodas de conversa, não era sobre política nem sobre as novas invenções. Era algo muito mais profundo. Será que os mortos podem se comunicar? E o centro de toda essa agitação? As famosas mesas girantes. Era assim, um grupo de pessoas se juntava em volta de uma mesa, colocava as mãos em cima e, de repente, a mesa começava a se mexer, a levantar de um lado, do outro, a dar pancadas no chão. Tudo isso, aparentemente, sem ninguém estar forçando nada. Era um verdadeiro espetáculo. No começo, claro, todo mundo tentava achar uma explicação mais pé no chão, digamos. Ou era um truque bem feito, ou então, para quem gostava de ciência, era alguma força da natureza que a gente ainda não conhecia. Falavam em eletricidade, magnetismo, alguma coisa assim. Era visto mais como um fenômeno físico, sabe? Uma curiosidade e não algo espiritual. Só que aí a coisa começou a ficar mais séria. Aqueles movimentos que pareciam aleatórios, de repente ganharam um propósito. As pancadas começaram a responder perguntas. Tipo, uma pancada para sim, duas para não. E aí o jogo virou. Não era mais só um objeto se mexendo. Parecia que tinha alguém ou algo inteligente respondendo. E essa foi a grande virada de chave. Aquilo que era só uma diversão de salão, de repente, virou objeto de estudo sério. As perguntas eram: como essa inteligência está se comunicando? E o mais importante, o que ela tem a dizer. E a comunicação foi evoluindo. E rápido. Deixou de ser um simples sim ou não para virar um diálogo de verdade. Essa evolução da comunicação é impressionante. Primeiro, eram as pancadinhas. Depois, a coisa ficou mais sofisticada. Um sistema alfabético. A mesa dava um número de batidas correspondente a cada letra para formar palavras. Imagina a paciência, mas funcionava. Depois, inventaram de amarrar um lápis numa cestinha e a cesta começou a escrever as mensagens direto no papel. E o auge de tudo isso, a comunicação vindo diretamente por meio de pessoas, que ficaram conhecidas como médiums. Então, claro, ficava a pergunta que não queria calar: quem ou o que estava mandando essas mensagens? Se não era uma força da natureza, se tinha uma inteligência ali, quem era? E foi aí que entraram em cena os investigadores, gente séria como um professor chamado Hippolyte Léon Denis Arrival. Esse nome talvez não diga muito, mas ele ficou mundialmente famoso pelo pseudônimo que adotou, Allan Kardec. E a resposta para essa pergunta veio do próprio fenômeno. Quando perguntaram quem estava ali, a resposta não foi um anjo, um demônio, nem uma força da natureza. A inteligência invisível se identificou com uma palavra bem específica: espírito. Foi o próprio fenômeno que se deu um nome. E essa simples palavra, bom, ela deu origem a toda uma filosofia. O que o Kardec fez foi genial. Ele pegou milhares de perguntas feitas a essas inteligências por meio de vários médiuns diferentes e organizou todas as respostas de um jeito super metódico, super lógico. O resultado? O Livro dos Espíritos. E o interessante é que o livro não se apresenta como algo místico, sabe? E sim como uma filosofia com uma base moral e lógica bem definida. Ok, mas então a pergunta principal é: o que exatamente são esses espíritos? De acordo com os ensinamentos do livro, não são criaturas de outro mundo nem nada disso. São simplesmente as almas de pessoas. Pessoas que já viveram aqui na Terra e que agora existem num mundo espiritual, invisível, que está ao nosso redor. E a base de toda essa doutrina, o ponto de partida, é uma definição bem clara de Deus. A ideia de um Criador que é eterno, imutável e, o mais importante, soberanamente justo e bom. É através dessa ideia, dessa lente, que todo o resto, a moral, o propósito da vida, faz sentido dentro dessa filosofia. A forma como o ser humano é visto aqui também é bem particular. Seríamos compostos de 3 partes. Primeiro, o corpo, a nossa casca material. Segundo, a alma, que é o espírito imortal em si. E terceiro, algo chamado perispírito.
Pensa nele como um elo, uma ponte, meio material, meio etérea, que conecta o corpo e a alma. É esse perispírito que permitiria a interação entre o mundo físico e o espiritual. Certo. Se somos espíritos imortais, por que raios estamos aqui vivendo essa vida cheia de perrengues materiais? A resposta central dessa doutrina está na ideia da reencarnação. Mas olha que interessante, ela não é apresentada como uma punição, e sim como um jeito de evoluir. A lógica é a seguinte: nenhum espírito é criado já perfeito. E também ninguém é criado para ser mal. Todo mundo começa do mesmo ponto, simples e ignorante, como o livro diz. E o destino de todos é chegar à perfeição. As várias vidas que temos, aqui na Terra ou em outros lugares, seriam como as séries de uma grande escola, onde vamos aprendendo e melhorando, tanto na inteligência quanto na moral. E essa ideia é bem diferente do que muitas religiões tradicionais ensinam, né? Porque em vez de ter uma vida só, um julgamento final e um destino eterno, céu ou inferno, aqui a proposta é um ciclo. Um aprendizado contínuo. Ser imperfeito não leva a uma punição eterna. Pelo contrário, gera novas chances, novas provas para continuar evoluindo. Tem uma analogia no livro que é fantástica para explicar essa transformação. Pensa assim, a nossa vida aqui na Terra é como a fase da lagarta, meio limitada, rastejando, presa à matéria. A morte seria a crisálida, aquele casulo, sabe? O momento de transição. E a vida no mundo espiritual? Ah, essa é a borboleta. Uma nova existência, muito mais livre, mais leve, mais brilhante. Então, partindo de toda essa visão de mundo, o que surge é um código de moral muito claro. Pensa bem, se o objetivo é progredir, e se tudo que a gente faz tem consequências que vão conosco para outras vidas, então o jeito que vivemos agora passa a ter uma importância gigantesca, né? Progredir, nesse contexto, significa se afastar do domínio da matéria sobre o espírito. É aprender a controlar os instintos mais básicos, sabe? O egoísmo, o orgulho, e ao mesmo tempo cultivar as qualidades mais nobres da alma. É como uma grande escalada moral, que vamos fazendo aos pouquinhos ao longo de muitas e muitas vidas. E lá no topo dessa escalada, a virtude máxima seria a caridade. Mas não a caridade só de dar uma esmola. É um conceito bem mais amplo. É ter benevolência com todo mundo, ter paciência com os defeitos dos outros e, o que é fundamental, saber perdoar as ofensas. Na prática, o que isso quer dizer? Que cada coisinha que fazemos gera um efeito no nosso futuro espiritual. O sofrimento, por exemplo, não é visto como um acaso ou azar. Muitas vezes, ele seria a consequência direta de erros que cometemos no passado, uma forma de acertar as contas. E o maior de todos os obstáculos para essa evolução, o que o livro chama de a verdadeira chaga da sociedade, seria o egoísmo, porque ele é o oposto de tudo que leva ao progresso, a justiça, o amor e a caridade. E é assim que o Livro dos Espíritos termina, nos deixando com uma pergunta que, olha, dá o que pensar. Independentemente de se acreditar ou não em tudo isso, só o exercício de imaginar essa lógica já nos força a olhar diferente para o nosso dia a dia. Se cada escolha, cada palavra, cada pensamento estivesse de fato construindo o nosso próprio futuro, o que faríamos de diferente a partir de agora? É uma reflexão que vai muito, mas muito além daquelas mesas girantes do começo, não é mesmo?